que eu tinha pedido para vocês ligarem a tela, né? Eita, vai falar dos fitoplânctons. Me confirmem se vocês estão vendo, se está passando normal. Eu confirmo. Então tá, então deixa eu ajustar aqui. Podemos começar então, professora. Pronto. Beleza. Então, gente, boa tarde. Meu nome é Ana Caroline e hoje vamos falar um pouco sobre o fitoplâncton e a importância dele e alguns fatores importantes, certo? Então, para a apresentação de hoje, vou me propor a falar um pouco sobre o fitoplâncton, a função dele, a importância dele, como é a ação dele na produção primária, o que é importante e necessário para essa produção primária, o que vai acabar limitando ela, e aí a gente vai analisar uma situação de um determinado sistema para dimensionar essa produção primária bruta em valores, certo? Então, vamos nós. Sobre o fitoplâncton e a função do fitoplâncton. O que seria o fitoplâncton? É um conjunto de micro-organismos unicelulares flutuantes que ficam ali na superfície de ambientes aquáticos. E justamente por isso, ele tem a facilidade de ter acesso a esses nutrientes e aos fatores importantes que a gente vai ver para a produção primária. A produção primária seria o que a gente pode assemelhar a uma fotossíntese, mas não é necessariamente uma fotossíntese, porque o fitoplâncton ele faz o que seria o papel das plantas, mas ele não é uma planta. Então, por isso, ele está na base da cadeia alimentar e ele é o produtor primário. Mas o que é necessário para isso? O que é de suma importância para que o fitoplâncton assuma essa função? Então, necessariamente ele vai precisar de luz e de nutrientes, mas a temperatura também influencia. A luz ela vai influenciar na taxa de fotossíntese e na profundidade da zona eufótica. A temperatura ela vai estar mais relacionada com a produtividade do fitoplâncton, influenciando diretamente na fisiologia dos organismos e indiretamente na distribuição de nutrientes. E os nutrientes, eles são o que a gente pode dizer que é a fonte da gasolina que faz esse sistema rodar. Então, a gente vai ter os macro e os micronutrientes. E é justamente por causa da disponibilidade desses nutrientes que a gente tem a função do fitoplâncton. É por causa da disponibilidade desses nutrientes que ele faz todo esse trabalho. E é por isso que eles são chamados de biolimitantes. Mas quem são esses biolimitantes que limitam a produção primária e todo o trabalho do fitoplâncton? Então, essencialmente, a gente tem o nitrato, o fosfato e o silicato. A gente também tem a atuação do CID, que é o carbono inorgânico dissolvido, mas esses são os mais importantes. No caso do silicato, ele vai atuar diretamente em um determinado tipo de fitoplâncton, que são as diatomáceas. O fosfato, ele também vai estar na forma de fosfato inorgânico dissolvido, então ele pode estar em mais de um formato diferente, e eles são biolimitantes justamente por isso, eles que fazem o sistema andar e eles precisam existir, e é por isso que a gente depende dos outros ciclos biogeoquímicos para ter a disponibilidade desses nutrientes, desses macronutrientes, para que a produção primária ocorra. Então, vamos falar um pouco mais sobre essa produção primária e como a gente pode determinar ela em valores, por exemplo. Então, como eu falei para vocês, a gente também tem a presença do carbono inorgânico dissolvido, a gente tem aqui nessa reação o bicarbonato, o nitrato e o fosfato. Esses elementos traço, que são os micronutrientes, que a gente pode citar aqui o ferro, o zinco e o cobre, a presença de luz e a formação de biomassa vegetal, que seria, a gente pode definir a produção primária por essa formação, dimensionando por isso. E essa reação nada mais foi uma forma de tentar colocar aí de forma mais palpável, mas nem tanto, esse processo da produção primária, que é parecido com a fotossíntese, como eu disse, mas é exatamente a mesma coisa. Então, é importante a gente ressaltar que essa reação ela só acontece nessas condições, nessa faixa de pH, temperatura, salinidade, e aqui, respondendo um pouco mais, a professora enviou a gente tendo a disponibilidade desses nutrientes, que são importantes, tendo essas concentrações, como a gente poderia dimensionar, de certa forma, essa produção primária bruta. Então, eu basicamente tentei achar o limitante, né, o nutriente limitante com base nas concentrações, fiz uma relação com o número de mol dessa biomassa vegetal e eu obtive essa concentração.
E a gente pode dizer, de certa forma, espero que esteja correto, que essa é a produção primária bruta das condições desse sistema. Essas foram as referências e muito obrigada pela atenção, gente. É isso. Ai, professora, faltou 7 segundos. Isso, Ana, já ia dizer, 4 minutos e 53 segundos, né? Foi cronometrado mesmo, né? Quase aquele negócio de corrida de cavalo que eu fico cronometrando, né? Ou eu tentei ajeitar minha fala, mas enfim. Não, mas eu acho que você falou super bem, sabe? Olha, se fosse uma defesa de monografia, o pessoal ia dizer assim, nossa, essa menina tá sabendo de tudo e mais alguma coisa, porque deu essa impressão, sabe? Que você tá super desenvolta. Eu sei disso aqui desde que eu nasci, eu falo disso aqui. Professora, não me iluda. Costas e tal, né? Não foi, gente? Ela não falou assim com propriedade, né? Parece que ela estava conversando ali no RU, né? Tá, menino, isso aqui é besteira, isso aqui é tal, né? Exatamente. Falou melhor do que eu, exatamente, Ismael. Falou muito melhor do que eu, com certeza, viu? Ai, gente, obrigada. Parabéns, Ana. Você conseguiu perceber, né, assim, alguma informação a mais quando você foi procurar esse trabalho, no sentido, para que eu tenho que estudar isso, né? Que química ambiental é essa, chata, que fica me dando essas coisas que tem nada a ver com a indústria ou com o laboratório, né? Ai, professora, mas é porque, assim, a gente tem que entender também que a vida não é só o nosso trabalho, por exemplo. Uhum. A vida está em todos os ciclos. E o desequilíbrio dos ciclos biogeoquímicos, por exemplo, influencia diretamente na ação do fitoplâncton. Então, isso gera um desequilíbrio geral, pelo menos foi o que eu percebi. Assim. Muito bem, é isso mesmo. Ismael, doido para ganhar ponto, disse que ninguém fala melhor do que eu, ó. Ismael, eu só não vou te dar um ponto porque não é presencial. Quando era no presencial, eu oferecia ponto para o pessoal, o pessoal dizia que eu queria, eu pegava o pincel e dava um ponto na testa da pessoa, né? Mas agora não dá mais para a gente fazer essas coisas. Exatamente, Ana, você falou muito bem, inclusive, nisso aí, né, na questão do desequilíbrio. E se a gente parar para pensar, ali naquele cálculo que eu pedi para você fazer, né, o cálculo da produtividade primária com aquelas condições. Se a gente muda muito aquelas condições, a gente vai mudar essa produtividade primária e ela é a base da cadeia alimentar para todos os seres vivos, né? Mesmo a gente falando de produtividade primária, que é uma coisa dos ambientes aquáticos, mas é lá também que, por exemplo, retira a maior parte do CO2 da atmosfera, que devolve oxigênio, que tem toda a cadeia alimentar para aves que se alimentam de seres aquáticos, para a gente também, né? Os corais que ajudam a manter o equilíbrio do que acontece nos oceanos, que é responsável pelo clima do planeta. Então, como você muito bem disse, está tudo muito encadeado. Se a gente consegue entender as condições que controlam esse encadeamento, talvez a gente consiga, utilizando um pouquinho de consciência, mudar, né, as nossas formas de produção e de consumo para tentar manter esse equilíbrio. Parabéns, viu, querida? Obrigada. Eu que agradeço, professora. E Ana, você está pronta, minha filha? Olha, então vamos lá. É você, é nós. Dá para me ouvir agora? Dá, sim, agora dá. Você não estava me ouvindo antes? Não, antes não. Estava até aqui pensando, gente. Era o meu fone que não prestava. Não diga isso com ele, não. Ele só não estava afim, né? A senhora espera só um instantinho para conectar aqui o outro. Tá bom, querida. Dá para me ouvir? Agora? Obrigada. Sim, sim. Então, eu vou apresentar. 。
Minha, você me confirma? Pronto, já está dando para ver a apresentação. Certo. Então, boa tarde, gente. Meu nome é Ana Letícia e eu intitulei a minha apresentação como Salinidade e Propriedades das Águas Oceânicas. Mas o que eu vou tentar fazer nesses poucos minutos é, na verdade, responder a 3 perguntinhas, que são: quais os principais mecanismos de entrada e saída de sais nos oceanos? Quais fatores podem afetar a salinidade desses corpos hídricos? E qual a diferença nas propriedades químicas das águas oceânicas, fluviais e pluviais? Bom, a gente sabe que a salinidade dos oceanos é uma das principais características das águas marinhas. E, em média, os oceanos eles têm uma salinidade. Deixa eu só colocar o contador. Eles têm uma salinidade que varia entre 33 e 37. Isso quer dizer que para cada mil gramas, 1 quilo, né, de amostra de água do mar, em torno de 35 gramas são de sais dissolvidos. E essa salinidade ela é maior do que 40, então essas águas elas são consideradas hipersalinas. E se ela for menor do que 25, essas águas vão ser consideradas hipossalinas. Como a gente sabe que a água é um solvente muito poderoso, então ela consegue solubilizar uma grande variedade de substâncias. E isso faz com que a água do mar seja, na verdade, uma enorme solução com vários sais e substâncias dissolvidas nela. E alguns dos principais sais dissolvidos na água do mar são esses que vocês podem encontrar aqui nessa tabela. E nós temos que o cloreto e o sódio compõem mais de 85% juntos de todos os sais que estão dissolvidos na água do mar. Quando eles reagem, né, quando eles se unem, eles formam a halita, que é a pedra de sal, que vai dar essa característica salgada à água do mar. E junto com todas essas outras substâncias, com todos esses outros sais, eles formam 99,99% de todos os sais que estão dissolvidos lá na água do mar. Essa salinidade dos oceanos, por diversos fatores que a gente vai ver já já, pode variar, pode sofrer variações. Então, a concentração desses sais, ela pode variar de região para região. Mas a proporção, a razão entre a quantidade que esses sais estão presentes na solução que eu digo na água do mar, ela é sempre constante. Isso é chamado de teoria das proporções constantes ou princípio das proporções constantes. Então, a salinidade pode variar as quantidades de sais dissolvidos, mas a proporção relativa entre os principais constituintes é constante. Se é constante, quer dizer que existe um equilíbrio entre a entrada e a saída de sais. E é aí que a gente chega no nosso primeiro questionamento, que é justamente quais são esses mecanismos de entrada e de saída de sais. Então, como principais mecanismos de entrada de sais, nós temos o intemperismo e o aporte fluvial. Então, as rochas vão sofrer o intemperismo e as águas vão carregar os sedimentos dissolvidos, os rios vão desembocar nos oceanos, cedendo sais para as águas marinhas. O vulcanismo oceânico também é uma importante fonte de sais para os oceanos. Os vulcões submersos, quando eles entram em atividade, eles cedem sais, uma grande variedade de sais para as águas oceânicas. E as fontes hidrotermais também são importantes fontes de sais minerais. As fontes hidrotermais, elas acontecem principalmente nas regiões em que existe, nas regiões submersas em que existe atividade tectônica. Então, a água, ela infiltra nas rochas, e como a temperatura nessas regiões é bastante elevada, a água acaba solubilizando os sais das rochas e ela expulsa das rochas com uma pressão maior e ela arrasta, né, todos esses sais que foram solubilizados e enriquecendo as águas marinhas com ainda mais sais. Então, as fontes hidrotermais também são uma fonte muito importante de sais minerais. E os mecanismos de saída. Os principais mecanismos de saída de sais são a sedimentação. Todos os sais que estão nos oceanos, eles algum dia vão ser depositados no fundo dos oceanos, vão migrar para o fundo dos oceanos, serão sedimentados e vão compor as camadas do fundo do mar. Ou então, esses sais eles podem ser captados pelos organismos que compõem a biota marinha, vão participar, né, dos processos biológicos da vida desses organismos
podem ser excretados e, consequentemente, também depositados no fundo do mar, ou então esses organismos podem eventualmente morrer e também ser depositados no fundo do mar, e os sais que estavam fazendo parte deles, que foram captados, também serão sedimentados. Também existem processos inorgânicos de saída de sais, como, por exemplo, a maresia. O vento que sopra do mar para o continente, ele também traz uma certa quantidade de sais, ele também traz uma certa quantidade de sais. E aqui eu trouxe uma figura que ilustra como é o ciclo sedimentar. Então, aqui em cima a gente tem as rochas, que vão sofrer erosão, e os sedimentos serão solubilizados e carregados pelos rios até o oceano. Algum dia eles vão ser depositados e vão compor as camadas sedimentares. Eventualmente, essas camadas sedimentares vão ser deformadas e os sedimentos serão sorvidos novamente pela atividade tectônica, onde vão compor, mais uma vez, as rochas da crosta terrestre. E aqui, nessa tabela, eu trouxe alguns das fontes e sumidouros dos principais componentes da água do mar. A gente pode ver que o cloreto e o sódio, eles têm como principal fonte o aporte fluvial, mas o cloreto ele também vem dos vulcões. E como principal sumidouro, eles têm a deposição na forma de halita. Então, eles reagem formando sal. E todos os principais íons, eles também têm como principal fonte o aporte fluvial. E também tem mecanismos que são mais particulares de sumidouros, a forma como eles saem dos oceanos. O cálcio, por exemplo, ele tem uma demanda muito grande para a formação das carapaças dos organismos marinhos e da precipitação de calcita. Sobre os fatores que afetam a salinidade dos oceanos, são, na verdade, processos de adição ou de remoção de água do mar. Então, como processos que removem água do mar, a gente tem os processos de evaporação e de congelamento da água. Se remove a água do mar, então a concentração de sais acaba aumentando nessas regiões e a salinidade aumenta. E processos de adição de água, com a precipitação e as descargas fluviais e o derretimento de gelo. Derretimento de gelo é um processo de diluição, já que a água derrete e acaba adiciona mais água àquele reservatório, e isso acaba diluindo os sais presentes e diminui a salinidade. E sobre as diferenças entre as águas marinhas, fluviais e pluviais. Como a água ela segue um ciclo, então a água da chuva, a água do mar e a água do rio são a mesma água, só que em épocas distintas. Elas têm a mesma composição e vão diferir apenas na concentração dos íons que estão em solução, como a gente pode ver aqui nesses 3 gráficos. A gente pode observar que a água do mar, a água da chuva e a água do mar possuem uma concentração muito parecida de sódio e de cloreto. A água da chuva possui uma concentração maior do que a do mar de bicarbonato e de sulfato. E a água do rio possui uma concentração muito menor de sódio e de cloreto, mas tem uma concentração muito maior de bicarbonato. E isso faz todo sentido, já que o rio está cedendo água para o mar. Os sais que são mais demandados pelo mar, como, por exemplo, o cálcio, que, como a gente viu, ele é demandado para formar carapaças de organismos marinhos, para formar o carbonato de cálcio dos corais. Então, ele acaba estando menos disponível em solução, e os rios eles têm que ceder constantemente esses íons para os oceanos. Então, é por isso que a concentração aqui aumenta. E essas diferenças nas concentrações dos íons acabam acarretando em diferenças nas propriedades químicas dessas águas. E uma dessas diferenças é nos valores de pH. A chuva, ela tem um pH que já é naturalmente levemente acidificado por conta da presença dos óxidos na atmosfera. A água do mar, como tem uma presença muito grande de sais com teor alcalino, ela é levemente alcalina, varia entre a faixa de 8,6 mais ou menos. E a água dos rios depende muito, né, da região na qual esses rios eles estão localizados, mas
Normalmente, ela varia entre uma faixa de 6 e 8,5. A solubilidade dos gases também é alterada pela concentração dos íons. Por exemplo, os oceanos, eles têm essa característica de que é ter o pH levemente alcalino. E à medida que a solubilidade do CO2 aumenta, a gente está tendo que a acidificação das águas marinhas está acontecendo. Então, a solubilidade dos gases também é uma decorrência dos valores de pH dessas águas e, por sua vez, é uma decorrência da concentração dos íons nessas soluções. O equilíbrio osmótico também é outra propriedade que sofre influência da concentração de íons. A gente sabe que um peixe, por exemplo, de água doce, um peixe que vive no rio, ele jamais vai sobreviver na água do mar, porque ele está acostumado com um equilíbrio osmótico completamente diferente. Se a gente colocar um peixe de água doce no mar, ele vai perder fluidos, porque a concentração de sais no mar é muito maior do que nas águas em que ele estava acostumado. E aí ele vai morrer desidratado. E, por fim, a potabilidade também é uma característica que varia com a concentração de íons e indica se essas águas são ou não apropriadas para o consumo. É isso, gente. Muito obrigada pela atenção. Qualquer pergunta, podem falar. Se eu tiver dito qualquer coisa de simbólica, a professora pode me corrigir. Muito bem, Ana. Você levou aí 11 minutos e 14 segundos. Vale me pai amado do céu. Mas foi bom, porque você aprofundou bastante, né, o seu tema. A sua apresentação foi excelente, seus slides também. Eu queria só chamar a atenção para duas coisas. Eu gosto sempre de falar, porque às vezes a gente da química ou das ciências exatas, né, algumas pessoas têm uma visão meio que muito direcionada. Acha assim, se não for uma reação química ou um cálculo químico, não influencia muito não, né? Isso é só besteira. Por exemplo, quando começou essa história de química ambiental, a ciência, ela começou a ser falada ali mais ou menos na década de 80, final da década de 80, começo da década de 90, e na época era a maior confusão, porque todo mundo dizia que era coisa de bichólogo, ou de maconheiro, de hippie, né, do pessoal que não tinha o que fazer e tal. Mas se a gente parar para pensar, entender toda a química, né, dos ambientes, ela vai ser a base para o que a gente faz na indústria, o que a gente faz na pesquisa e etc. Por exemplo, vou tocar só 2 pontos que você colocou aí. Você falou, quando você estava falando das retiradas e entradas, né, dos processos, você falou do spray marinho, né, que o spray marinho tem sais dissolvidos. Então, por exemplo, aqui a Praia do Futuro se eu não me engano, o 3º local do mundo com maior índice de corrosão, exatamente por conta do teor de cloreto no spray marinho. Então, estudar esse tipo de atmosfera é importantíssimo, por exemplo, para a indústria civil, que constrói ali naquela região, pessoal de novos materiais, que vai poder desenvolver materiais que sejam resistentes para ser utilizados não só na construção, mas nos equipamentos que se utilizam, nos móveis, etc. É importante conhecer a pesquisa em si, né, de como estudar e coletar amostras atmosféricas. Então, são 3 pontos aí que só pela composição do spray marinho a gente já pode vislumbrar. E aí você falou também da questão do degelo, né, da variação dos sais, ou da salinidade dos oceanos pelo degelo, né, que é o que está acontecendo por conta do aquecimento global. E aí eu volto para aquele encadeamento, né? Aquecimento global por conta do desequilíbrio, né, da quantidade de gases estufas, faz com que aumente o degelo, isso aumenta o nível do mar, diminui a área de continente e diminui a salinidade marinha. Diminuindo a salinidade marinha, vai influenciar naquele processo que a gente estudou, que é de termoalina, né, que depende da densidade, ou seja, depende da salinidade da temperatura, de afundamento de águas superficiais, que desloca águas profundas para a superfície, trazendo nutrientes, que é extremamente importante para a produtividade primária. Então, na hora que há esse degelo e há essa modificação da salinidade, há também uma diminuição nesse processo.
e isso vai impactar na produtividade primária. E a gente já sabe que, como muito bem apresentou aí a Ana Caroline, a produtividade primária é a base de tudo. Então, se a gente parar para observar, realmente tudo está interligado. Nós precisamos conhecer um pouco de cada coisa para poder começar a tentar reequilibrar as coisas e dar uma sobrevida não só à nossa espécie, mas a todas as outras espécies que vivem no planeta. E, Ana, deixa eu te fazer uma pergunta. É você que está na comissão lá da Semana da Química, é isso? Sim, professora, sou eu. Pronto, pois então, você daqui a pouco eu vou dar mais 5 minutos para você fazer propaganda da Semana da Química, tá? Antes da Iana, gente, só falar, a gente vai ter Semana da Química, como a gente sempre teve, e esse ano o tema é a indústria 4.0. É importantíssimo esse tema, sabe por quê, gente? Eu não sei se vocês estão percebendo, mas nós estamos vivenciando um momento da humanidade crucial, onde haverá uma mudança de paradigma. Né? Nós fomos forçados pela pandemia a migrar para diversas áreas, migrar para a questão virtual. E nem todas as áreas vão voltar para o presencial como era antes, ou pelo menos não na intensidade que era antes. Muitas coisas serão herdadas e continuarão no virtual. Uma delas, por exemplo, é uma tendência que já vinha acontecendo na química, é a questão da simulação. Uma simulação, seja na indústria, seja no laboratório, ela é importante porque você diminui o consumo de reagentes e, para isso, você diminui a extração de matéria-prima, processamento, geração de resíduo. Você diminui a geração de resíduo no laboratório e você pode fazer vários testes tentando encontrar um melhor meio. Depois que você encontrar as melhores condições, você vai testar, sim, na vida real, né? Então, essa questão da indústria 4.0, né, da indústria casando com essa parte de tecnologias virtuais, é um novo processo, é importantíssimo. E o tema da Semana da Química esse ano gira em torno disso. Depois, Iana vai dizer aí quando é que começam as inscrições, né, Iana? Fala também das apresentações de trabalho, da revista e etc, tá? Pode ser? Pode ser, professora, pode ser sim. Eu posso só fazer uma pergunta para a senhora? Claro, meu amor. A minha última pergunta, né, que eu tinha que responder, era sobre as diferenças nas propriedades químicas das águas marinhas, fluviais e fluviais. Sim. Eu fiquei bem confusa na minha pesquisa, porque eu simplesmente não achava fontes que falassem sobre aquela pergunta, né, como eu encontrava sobre as outras. Aí, por isso que eu tentei, né, trazer várias coisas diferentes. Uhum. Aí eu só queria saber se eu consegui responder a pergunta. Você conseguiu sim, Iana, e foi bom essa sua fala. A grande dificuldade, por exemplo, de se estudar a química ambiental é porque, primeiro, é uma ciência relativamente nova, né? Eu já falei aqui que começou a se falar sobre isso ali no final da década de 80, começo da década de 90. Então, é uma disciplina interdisciplinar, então precisa de ter fontes de várias áreas para se fazer um contexto. Mas você fez bem. Quimicamente, elas são muito semelhantes, porque o sistema, a gente tem que entender que a Terra é um sistema fechado, é um reator fechado. Então, nada sai nem entra. Então, na realidade, em termos de composição química, qualitativa, elas são semelhantes. O que vai mudar é quantitativamente, né, em termos de elementos químicos inorgânicos. Muda também em termos de química orgânica, por exemplo. A gente viu, quando estava estudando estuários, que a parte de nitratos, né, ferro, alumínio, matéria orgânica, que chega ao estuário, ela chega principalmente vindo da água doce, não da água salgada. A água salgada vai lá no estuário para retirar isso para o seu sistema. Por quê? Porque a água doce tem um contato maior, ou pelo menos mais longínquo, mais tempo com o continente, com as bacias de drenagem. Mas você respondeu perfeitamente dentro do que você foi proposto e o que você conseguiu. Parabéns, viu? Tá certo. Obrigada, professora. E se quiser dar as informações da Semana da Química, eu vou deixar você completar os 15 minutos aí. Não, no fim eu dou, no fim.
Tá certo, no final, né? Beleza. O próximo é o Leonardo. Leonardo tá por aí? Tá ali, Leonardo Alves. Vou compartilhar aqui. Meu amor, eu, pelo menos, praticamente não ouvi o que você falou. Eu vou compartilhar a tela. Tá muito Ah, bom. beleza, melhorou. Conseguem ver? Sim, meu bem. Posso começar, então? Vamos sim, meu bem. Ok. Meu nome é Leonardo Alves Neves e eu vou apresentar rapidamente sobre circulação termoalina, que é uma componente aí da circulação oceânica de longa escala. Eu vou ser objetivo e eu vou responder basicamente as perguntas que a professora me enviou. Então, o que é a circulação termoalina? Também conhecida como circulação profunda. Bem, é muito dito que ela é a nossa grande correia transportadora, porque para o delírio dos terraplanistas aqui, né, a gente sabe que o Sol ele atinge principalmente essa região aqui do Equador, e para que a energia seja transferida ao longo do globo, essa circulação é necessária, assim como o transporte também de nutrientes. Sobre a origem da palavra, o termo de termoalina vem de temperatura e alina de salina, ou seja, é um processo que é produto basicamente da temperatura e da salinidade. Então, em regiões de alta latitude são originadas essas diferenças de densidade e, portanto, são formadas aí as águas profundas. Bem, o que provoca? Como eu já falei, está diretamente ligada à densidade. E eles colocam, os autores colocam principalmente ligada à flutabilidade, que também é um produto da densidade, no caso, proporcionalmente, inversamente proporcional. Então, basicamente, o que ocorre aqui? A água fria dos polos, né, justamente aqui onde nas altas latitudes, seja nos polos, a água fria e muito salgada, ela tende a ter uma maior densidade, portanto, ela tende a afundar, enquanto a água aquecida e pouco salgada, em uma camada mais baixa, ela tende a subir. E isso ocorre ao longo do globo. Então, a formação das águas profundas nessas regiões aqui de alta latitude, em Deep Water Formation aqui, a água profunda é formada aqui e pela essa corrente ela é transferida aqui muito devagar pelo fundo dos oceanos. E volta novamente para a superfície nessas regiões aqui e ocorre ressurgência. Vai ficar mais claro. Mas esse processo, quanto tempo ele demora? As correntes termalinas, elas correm aí por baixo do mar, por baixo do oceano, cerca de 1 centímetro por segundo, ou seja, é um processo bem lento. E isso tem um cálculo que se consegue fazer, um cálculo usando o tempo de residência, que é um conceito aí que diz que se trata de um tempo médio de uma substância, que uma substância permanece no oceano antes de ser reciclada. E com esse cálculo consegue-se chegar à conclusão de que são necessários aí cerca de 500 a 1000 anos para repor toda a água profunda do Oceano Atlântico. Então é bastante tempo, é um processo bem lento. Diferente das correntes superficiais, que movem-se cerca de 2% da velocidade do vento que as originam. Ou seja, que são correntes que são geradas aí não diretamente pela diferença de densidade, mas sim pela força dos ventos. A transferência de energia, né, do vento para o oceano. É um processo mais complexo. Estou falando apenas para fique claro aqui a comparação.
Ok, e a importância no que diz respeito principalmente à produção, à produtividade primária, né? Como já foi falado aí, a questão dos fitoplânctons. Aqui é um diagrama, este é um padrão vertical de oxigênio dissolvido no oceano, no caso do Pacífico e no Atlântico, e nitrato também. E aqui mostra que a quantidade de oxigênio na superfície ela é consumida e devido à presença dos fitoplânctons e a um acúmulo na quantidade de oxigênio maior no Oceano Atlântico do que no Pacífico, devido a essa formação de água ela ter uma quantidade de oxigênio considerável. Então é formada aqui e é transferida aqui por baixo do oceano. E do outro lado aqui temos o nitrato, que é a fonte de nutrientes principais aí, principalmente para os fitoplânctons. Então, há uma quantidade maior no Pacífico, justamente porque há no Pacífico esse equivalente aqui, que se chama de ressurgência, que é o produto aqui dos fitoplânctons, eles consomem esse nutriente, produz oxigênio, mas depois eles morrem, né? E essa matéria é acumulada aí ao longo dos anos nas águas mais profundas, e nessas regiões de ressurgência, essa matéria é transferida para a superfície, e, consequentemente, isso faz com que toda a cadeia sobreviva. Então, nós aqui precisamos principalmente da pesca. Então, essas regiões onde ocorre ressurgência, há uma grande quantidade de peixes. Então, por isso, ela é importante no que diz respeito à produtividade primária, principalmente. Isso. Obrigado pela atenção. Leonardo, parabéns, os seus slides estavam ótimos, eu adorei, cheio de animação, né, cheio de detalhes, muito autoexplicativos. Eu consegui ouvir com dificuldade o que você falou, né, não sei se foi só eu ou se os meninos também, mas foi muito bom. Eu só queria te chamar a atenção, porque eu não sei, por exemplo, eu não sei qual semestre que você está. Vamos supor que esse seja o semestre que você vai defender sua monografia. Aí você presta, só toma cuidado para ou não usar esse fone ou esse computador. Não sei qual foi o aparelho que você utilizou, porque realmente está muito difícil de ouvir o que você falou. Eu ouvi porque eu botei o ouvido aqui bem pertinho do computador. E os seus slides eram tão autoexplicativos que a gente já conseguia entender bem o que você estava falando. Mas, no caso de uma defesa, a banca pode prejudicar você. Mas parabéns pela sua apresentação. E você levou aí 6 minutos e 32 segundos. Viu? Então, ok, professor, eu vou dar uma olhadinha no microfone. Ele estava funcionando normal, acho que agora deu uma... baixou, mas ok, obrigado. Esses computadores fazem isso com a gente mesmo. Quando a gente pensa que vai dar certo, aí eles são igual os pinches, eles gostam de aprontar com a gente. É terrível isso. Obrigada, querido. O próximo é o Jefferson. O Jefferson está por aqui hoje. Eu acho que vi Jefferson mais cedo já. E aí, Está aqui ele, está bem aqui. A senhora está me ouvindo bem? Tô sim, querido. Se precisar, eu faço o sacrifício de desligar o ventilador aqui, ou tá de boa? Não, tá de boa. Pelo menos para mim tá de boa. Beleza. A senhora quer que eu ligue a câmera? Não precisa? Como é? Não, precisa não. Beleza. Quando der certo, a senhora me fala. Tá tudo ok? Tudo ok, querido. Beleza. Boa tarde, pessoal. Me chamo Jefferson. Tenho 24 anos, eu estudo biologia. E eu vou tentar passar para vocês o desafio que a professora me passou, né? Então, a minha questão, eu dividi ela em 3 partes, certo? Essa é a minha questão. Explique em termos químicos por que o pH natural dos corpos de água doce é levemente ácido, enquanto o pH dos oceanos é levemente básico. Calcule a solubilidade do carbonato de magnésio em água, considere o processo de hidrólise envolvido e em uma água na presença de CO2, certo? O professor me passou os dados e meu objetivo aqui é tentar passar para vocês
como eu raciocinei para tentar fazer essa questão, certo? Eu dividi ela em 3 partes. Primeira parte explica em termos químicos por que o pH natural dos corpos de água doce é levemente ácido, enquanto o pH dos oceanos é levemente básico. Para discutir o pH das águas doces e dos oceanos, a gente tem que levar uma série de fatores, né? Sendo ele processos geoquímicos, biológicos, antrópicos, né? A ação do homem, os ciclos biológicos, geoquímicos. Então, nunca uma água salgada de um canto vai ter o mesmo pH de uma água salgada de outra, certo? Porque tem muitos processos envolvidos. Eu vou me ater mais no pH e na alcalinidade, certo? Para tentar responder a questão. A alcalinidade total, que é a AT, é uma medida de concentração dos carbonatos, dos bicarbonatos e dos íons hidróxidos, certo? Eles também contam com o CO2, que vai ser um íon comum por causa tanto da ocorrência comum na dissolução das rochas carbonáticas, quanto da presença do CO2 na atmosfera. Aí eu coloquei aqui uma observação, porque mesmo eles não sendo tão expressivos, também tem alguns íons que eles podem influenciar, como silicatos, fosfatos, amônios, sulfetos, boratos e ligantes orgânicos, certo? Eu coloquei esse gráfico aqui de ratio de concentração para tentar concluir mostrando para vocês. O pH oceânico, ele é 8,3, certo? Ia ficar mais ou menos aqui. Eu não estou conseguindo ver direito porque o negócio do Google está aqui na frente. Então, vou chutar que ele está mais ou menos aqui, certo? 8,3. Esse negócio do Google aí, Jefferson, só te interromper. Ocultar, né? Pronto, já foi. Deu certo. Obrigado, senhor. 8,3, certo? 8,3 aqui. Ou seja, o HCO3, o bicarbonato, ele segue sem alterar muito. Por quê? Porque ele é um íon comum. Ele está nas duas equações, sendo ela na hidrólise com a água, ou sendo, tipo, ele segue um equilíbrio químico, certo? Opa, sem querer, desculpa. O CO2, quando o CO2 diminui, consequentemente o pH baixa. Baixa não, no sentido ele aumenta, ou seja, se tornando básico, certo? Quando o carbonato ele diminui, o pH ele aumenta. Então, essa vai ser o X da questão. Quando a gente tiver uma concentração alta de CO2, vai tender a acidez, que é o que acontece nas águas doces, que está aqui, ó. No caso 6,5, certo? Que vai ser aqui. Vai estar baixa concentração de carbonato e uma alta concentração de CO2. Quando for uma água oceânica, marítima, que vai ser 8,3 mais ou menos aqui, vai ter uma baixa concentração de CO2 e uma alta concentração de carbonato. Ou seja, os íons mais majoritariamente que vão influenciar nisso é o CO2 e o carbonato, certo? A outra parte da questão é calcular a solubilidade do carbonato de magnésio. Eu tentei cortar muito, tipo, tentar simplificar nos slides para não ficar aqueles slides chatos, porque eu particularmente não gosto de muito número e tal, mas eu vou tentar explicar para vocês o que eu fiz, certo? Eu preciso calcular a solubilidade disso aqui na água. Quando eu dissolvo isso aqui na água, ele vai se dissociar no magnésio e no carbonato, que ele tem um KPS com esse valor. A proporção é de 1:1. É como se fosse tipo aquela borracha que eles diziam na infância que ele apagava caneta, aquela azul e vermelha. Quando eu divido ela, vai ficar azul e vermelho. Tudo que tem de magnésio e de carbonato veio daqui. Ou seja, é uma proporção de 1:1. A concentração de magnésio é igual à concentração de carbonato. Sendo isso, o KPS vai ser igual ao produto. Então, vai ser o KPS é igual a S ao quadrado, que é essa concentração vezes essa. Eu tirei a raiz do valor de KPS, que é o valor que foi dado na questão, e me deu a concentração de 2,60, 2,6 vezes 10 a menos 3 mols por litro. Essa é a solubilidade do carbonato de magnésio em água. Aí a outra coisa que eu tinha que fazer, a última. Pronto. A outra parte que eu tinha que fazer é uma água na presença de CO2. Que aqui estão todos os dados, certo? Eu coloquei aqui a equação balanceada. Para você balancear
carbonato, o bicarbonato, perdão, que ficou em 2, e eu tive que transformar o Kb, a primeira dissociar, a primeiro K1, e no inverso, ficou isso aqui, que Kb é igual a Kw sobre Ka. Aí eu utilizei a fórmula, que é uma fórmula bem simples, onde a concentração vai ser igual a Kh vezes Ka vezes Kps vezes Kb dividido por Kw. Tudo isso aqui, eu não quis colocar os números, porque ia ficar muito extenso, mas esses valores são os que foram dados pela professora. Deu esse valor, certo? Só que eu sei que esse valor, eu ainda preciso calcular a solubilidade dele. Que aqui, no caso, vai ser aquela mesma coisa que eu disse para vocês, da borracha. O Mg e o HCO3. Só que aqui vai ser 2, porque como for balanceamento, eu preciso usar 2. Então, vai ser isso igual a 2S ao quadrado. E como está na presença de CO2, eu preciso dividir pela pressão de CO2 que também foi me dado, dando esse valor. Esse é o valor final. Ou seja, eu posso concluir que é muito mais fácil, como a solubilidade foi menor, eu posso concluir que é muito mais fácil a dissociação numa água que tem CO2 do que em uma água normal. E é isso. Às vezes eu falo um pouco rápido quando eu estou nervoso, mas eu espero que eu tenha conseguido passar o que eu queria passar. É isso. Para que esse nervosismo, homem? Não precisa disso, não. Olha, você levou aqui 7 minutos e 7 segundos, tá? Jefferson também, a professora pegou pesado, né? Deu logo uma questão pesado, cheia de cálculo para você. Quem faz biologia, né, professora? Mas não venha com isso, não. Você não venha fortalecer esses preconceitos, viu? É incrível, realmente, alguém colocou para você que você foi incrível, foi ótimo. Eu adorei o fato aí da borracha, né, vermelha e azul. Geralmente, quando eu vou tentar explicar para os meninos, né, porque às vezes eles têm essa dificuldade de entender, porque a equação química, quando você vai dissociar alguém, por exemplo, o carbonato de magnésio, você coloca Mg mais CO3, você escreve a equação colocando esse mais. E aí, na hora de calcular, os meninos querem somar, né, os meninos ali dos primeiros semestres. E geralmente eu uso como alegoria uma caneta. Eu digo, olha, gente, uma caneta tem a tampa e tem o corpo da caneta, né? Mas todos os dois juntos fazem um objeto só. Mas agora eu vou usar da borracha, que é muito mais didático. Parabéns. Agora você cortou meu coração. O que é isso, professor? Que você disse que não gosta dos slides com número. Depois que eu já dei um monte de slide com um monte de número, aí você... Não, professora, mas é porque todo mundo tava mostrando umas fotinhas bonitinhas e tal, aí eu pensando aqui, né, o meu é só número, tá entendendo? Mas eu tentei fazer uma coisa assim, que ficasse didática, que desse para todo mundo acompanhar. Tá tranquilo, minha filha, tô só lhe aperreando. A gente que é da química, é difícil a gente fugir dos slides com os números, viu? Pois é, obrigado por qualquer coisa, viu? Obrigada, meu bem. Gente, o próximo é o Silvio. O Silvio também tem uns números nos slides, né, Silvio? Bastante, professora. Silvio, estou ouvindo quase nada. Tá me ouvindo, professora? Agora melhorou. É porque a professora já está na idade de ficar meio surda, viu? Não, acho que foi o microfone mesmo, professora. Posso apresentar, né? Pode, meu amor. Tá certo. Pronto. Apareceu aí, professora? Sim, meu bem. Boa tarde, gente. Me chamo Nicolas. O assunto que eu vou tratar hoje é a solubilidade da água e a sua importância nos ecossistemas aquáticos. Eu comecei primeiro falando de algumas propriedades da água para que o conceito de solubilidade seja melhor entendido. A água ela é uma molécula polar, forma ligações intermoleculares fortes, que são as ligações de hidrogênio, possui um maior calor específico, no estado sólido torna-se menos denso que no estado líquido, compõe cerca de 70% da superfície terrestre. Essa não é bem uma propriedade da água, mas mais uma informação que eu quis trazer. E é considerado o solvente universal.
Por conta da sua elevada polaridade, a água tende a solubilizar a maior parte dos solutos existentes. Aqui eu destaquei a solvatação, como vocês podem ver nessa figura aqui, e a lei de Henry, que esclarece a solubilidade dos gases nos líquidos, que é dado por essa fórmula. A importância da solubilidade das águas nos ecossistemas aquáticos. A água dissolve os gases da atmosfera. Então, no ecossistema aquático, para os seres vivos que se encontram nesses ecossistemas, a água solubilizar esses gases é de muita importância. Como, por exemplo, o gás oxigênio é utilizado no processo de respiração de plantas marinhas, algas, animais aquáticos, entre outros. O CO2 é utilizado pelos produtores primários para o processo de fotossíntese. E o gás nitrogênio é dissolvido no oceano e fixado por bactérias e convertido a nitrato e nitrito. Por conta disso, eu fiz uns cálculos, foi a pergunta que a professora me passou, cálculo da razão entre o H2CO3 e o íon bicarbonato num pH 8.3, que seria o carbono inorgânico dissolvido. Aqui os dados de Ka e Ka1 e o Ka2. Então aqui, como vocês podem ver, eu utilizei o ácido carbônico, ele se dissocia em H+, e no íon bicarbonato. Por conta do pH, eu fiz o cálculo para encontrar a solução de H+, como vocês podem ver aqui, que também é igual à concentração do íon bicarbonato. Utilizando a constante ácida do ácido carbônico, nós podemos encontrar a concentração do próprio ácido carbônico. 5,64 vezes 10 a menos 11 molar. Através disso, foi possível fazer o cálculo da concentração, da fração, do carbono inorgânico, no caso, o ácido carbônico. Então, foi feito esse cálculo aqui bem grande. Eu não vou me atentar muito porque é muito grande mesmo, então eu usei essa fórmula e fui substituindo os valores que eu encontrei. No caso, a concentração que eu acabei de encontrar, a concentração de H+, e as constantes ácidas que foram me dadas. E através disso eu encontrei esse valor, de 0,999. Mesma coisa foi feita também para o íon bicarbonato, só que dessa vez a fórmula utilizada foi diferente. Substituindo os valores, eu cheguei nesse valor, de 0,98. Fazendo a divisão para encontrar a razão de um pelo outro, eu encontrei esse valor, de 1,0203. Esse valor, quanto mais próximo de 1, significa dizer que o ambiente, no caso o ecossistema, ele resiste às mudanças de pH. Ou seja, ele não fica ácido, o ecossistema não torna-se ácido com muita facilidade, ou básico. E dessa vez eu fiz também o cálculo do íon bicarbonato pelo íon carbonato, com outro pH dado, que foi 4,3, com as mesmas constantes ácidas. Então, fazendo a mesma coisa que eu fiz no cálculo anterior, para encontrar a concentração do ácido carbônico, que foi 5,64 vezes 10 a menos 3 molar. E depois de encontrar, como vocês podem ver aqui, que eu encontrei a concentração do íon bicarbonato, eu utilizei aqui e dessa vez eu fui encontrar o H+. Utilizei a segunda constante ácida e através dos cálculos eu encontrei a concentração de H+, 4,85 vezes 10 a menos 8 molar. Também é a concentração do íon carbonato. Utilizando essa fórmula, eu pude chegar no valor da fração do íon bicarbonato, 0,99001, e com o valor encontrado do íon carbonato, também jogado nessa fórmula aqui,
eu pude encontrar o valor da fração, que é 8,71 vezes 10 a menos 4. A razão entre o íon bicarbonato sobre o íon carbonato deu esse valor de 1033,41. Isso significa dizer que ele está além do valor no caso, o valor de 1, né? Como foi encontrado no cálculo passado. Então, isso significa dizer que ele não resiste tão bem às mudanças de pH. E é isso, gente. Obrigado. A gente é que agradece, Nicolas. Você apresentou aqui em 6 minutos. Gente, só para complementar aí as informações que o Nicolas trouxe, que foram importantíssimas, né? Vamos fazer aqui um review, né, da Química Analítica 1, onde vocês estudaram solução tampão, né, equilíbrios ácido-base, solução tampão, e às vezes a gente fica, mas isso aqui é só para usar no laboratório, né? Observe o que é que ele trouxe. Ele trouxe aí a relação entre as frações do carbono inorgânico. A gente falou que o carbono inorgânico dissolvido, aliás, que o ácido carbônico é o ácido mais importante da química ácido-base das águas naturais. Justamente porque ele aparece em 3 formas, né? Ácido carbônico, íon bicarbonato e íon carbonato. E existe um equilíbrio entre eles. E aí ele mostrou essa relação. E aí, ó, só voltando, né? Ácido carbônico é um ácido que tem como base conjugada o íon bicarbonato. Primeira ionização. Segunda ionização. Desculpa, a senhora quer que eu apresente de novo para ficar melhor? Não, meu amor, eu acho que não precisa, não. Tá certo. Segunda ionização, íon bicarbonato. Se acontecer a segunda ionização, ele forma carbonato. Então, o íon bicarbonato, que é um íon anfótero, né? Ele é a base conjugada do ácido carbônico, mas ele é um ácido em função do carbonato. Então, o carbonato é a base conjugada do íon bicarbonato. Isso quer dizer o quê? Que ácido carbônico, em relação a bicarbonato, é um parácido base conjugada. Íon bicarbonato, em relação ao íon carbonato, é outro par ácido base conjugado. Ou seja, a mistura dos dois formam soluções tampões. Quando vocês estudaram solução tampão, vocês devem ter ouvido falar uma definição que se chama capacidade tamponante, ou seja, qual é a capacidade daquela solução tampão de resistir a mudanças de pH, mesmo que a gente adicione pequenas quantidades de ácidos ou bases fortes. A definição exata é capacidade tamponante, é a quantidade de matéria, concentração de matéria, né, que uma solução tampão suporta, que 1 litro de solução tampão suporta quando a gente adiciona ácidos e bases, até que a mudança do pH seja de 1 unidade, tá? O que isso tudo, né, quer dizer com o meio ambiente? Lá na água do oceano, pH básico, 8,3, e aquele pH é básico porque justamente há uma grande quantidade de íons, né, já que a salinidade é alta, tanto cátions quanto ânions, que sofrem hidrólise e conferem pH básico, que é característica também, por exemplo, de águas cujo solo é carbonatado, né? Nós já falamos isso aqui, região norte do planeta, hemisfério norte do planeta, tem como geologia marcante solo carbonatado. Os seus rios também, mesmo sendo água doce, têm pH levemente básico. Enquanto que aqui, a gente da região sul, do hemisfério sul, o nosso solo é predominantemente silicatado. Então, as nossas águas doces têm pH ácido. Por essa constante, né, por essa capacidade tamponante, qual é a maior capacidade tamponante? É quando o pH da solução é igual ao pKa. Lembrando lá daquela equaçãozinha de Henderson-Hasselbalch, pH igual ao pKa mais log, né, de sal sobre o ácido. Quando a concentração do ácido e da sua base conjugada ou do seu sal é igual a 1, o log é 0. Então, a capacidade tamponante é máxima. Na primeira fração que Nicolas calculou, pH básico, a fração deu 1. Então, tem uma extrema capacidade tamponante. Enquanto que chega lá nas águas ácidas, a fração deu 1000. Então, não tem capacidade tamponante. Ou seja, as águas de pH básico, por conta da hidrólise do CID, são águas tamponadas. Então, elas resistem mais facilmente, por exemplo,
a poluição ácida, eventos de chuva ácida, etc. Enquanto que as águas já ácidas, por exemplo, aquele 4,3 é um pH típico de água do Rio Negro. O Rio Negro tem esse nome porque suas águas são escuras, porque ele tem uma grande quantidade de ácidos úmicos e fúlvicos dissolvidos por conta da serrapilheira da floresta amazônica. Então, é um ecossistema muito mais frágil em termos de um evento ácido, ou de chuva ácida, ou de poluição. Conhecer essas características serve não só para a gente cuidar do meio ambiente, perceber como que a gente pode gerenciar o uso daqueles corpos hídricos, mas perceber também que esse comportamento pode ser utilizado, por exemplo, dentro de uma estação de tratamento de efluentes. Se eu tiver uma alta salinidade, de repente tem uma hidrólise, o pH vai ficar mais básico, eu já vou neutralizando um efluente ácido. Então, perceber esses processos servem para que a gente possa pensar, né, teoricamente, novos meios de fazer as coisas que a gente tem feito até agora e que tem dado tantos problemas para o meio ambiente. Tá? Então, parabéns, Nicolas, e obrigada por ter trazido esses cálculos para a gente, para nos ajudar a ampliar a forma de enxergar as coisas. O próximo é o Gabriel. Gabriel está por aí? Gabriel Eric. Professora, eu sou o Gabriel Eric, mas eu já apresentei no primeiro dia de apresentações. Já apresentou, né? Então a professora errou de novo, né? Essa professora, ou a professora para gostar de errar, né? Só tem uma vantagem, viu, gente? Que aí vocês percebem que todo mundo erra e a gente começa a tentar, como é que se diz? Diminuir essa tensão, né, que a sociedade colocou na gente de que não existe erro, né, que a gente tem que ser perfeito, esse perfeccionismo. Isso tem adoecido a todos nós, né? Simone Biles está aí para comprovar. Já que Gabriel já se apresentou, o próximo seria Denilson. Denilson veio hoje. Denilson não está por aí, então, João Vitor. Presente, professora. Pois você pode apresentar, meu amor? Posso sim. A senhora está me ouvindo bem? Sim, querido. Estou compartilhando a tela. Quando a senhora estiver vendo, a senhora pode me avisar? Já estou vendo. Ok. Tá a tela cheia aí? Não está a tela cheia não, mas está dando para ver. Pramela Ribeiro disse que está sim, tela cheia. Ah, tá ok. Então vou começar. Tá bom, Então, boa tarde, meu nome é João Victor. Eu vou abordar o assunto de eutrofização de lagos, de origem e mecanismo desses. E, bem, o que são lagos? Os lagos são pequenos oceanos de água doce, assim, entre aspas, que receberam aporte de rios, possuem estratificação, mantêm um ciclo biológico, sofrem sedimentação, etc. Eles são corpos de águas lênticos, ou seja, eles não possuem fortes correntes e não possuem conexão direta com o mar. João, Oi. Desculpa te interromper. Porque só está aparecendo aqui, para mim, pelo menos, a capa. Não sei se você já tentou passar. Já passei, mas não apareceu. Então, talvez seja aquela história, né, que você, quando foi compartilhar, em vez de colocar a tela inteira, você colocou só uma janela. Pelo menos foi isso que os meninos me disseram da outra vez. Certo. Então aí você vai ter que ficar passando aqui de lado, né, com o seu próprio mouse. Tá. Ou então fazer o que você fez, né? Vai dar certo. Vai sim, eu tenho certeza. Agora a senhora está vendo tudo, então. Deixa eu ver. Pronto. Já passei. Agora vai. Ok? Ok. Então vamos lá. Retoma o tempo aí, professor. Tá Contudo, eles pedem água por evaporação, por escoamento pela superfície ou abaixo dela, contribuindo para a baixa salinidade, e sem escoamento eles tendem a salinizar cada vez mais e atingir níveis extremos, como por exemplo o do Mar Morto, que já foi um lago algum dia. A definição de eutrofização vem da questão do processo do envelhecimento natural, né, que leva centenas de anos para acontecer e é característico de corpos lênticos.
E quanto menor é a profundidade do corpo, mais rápida é a eutrofização. É caracterizado pelo aumento da concentração de nutrientes, ocorre naturalmente por causa da evaporação do lago e de fenômenos naturais do ciclo biogeoquímico, como, por exemplo, a chuva e outros fatores. A eutrofização artificial ou antrópica já é o envelhecimento precoce dos corpos de água. Ela traz efeitos negativos, como, por exemplo, problemas estéticos, recreacionais, crescimento excessivo de vegetação, distúrbios com insetos, mau odores, mortandade de peixes, dificuldade no tratamento de água, e bem como a elevação do custo desses tratamentos e, consequentemente, o desaparecimento do lago. Os nutrientes eles têm origem da própria bacia de drenagem em que o lago está situado. No caso dessa ocupação de bacia ser por mata ou floresta, no caso, se é uma ocupação natural, os nutrientes são obtidos por decomposição úmida, decomposição seca e lixiviamento, oriundos de decomposição de material vegetal mesmo e animal, e outros nutrientes carregados pela chuva. A eutrofização desse caso é lenta e contínua. No caso de ocupação agrícola e pecuária, os nutrientes vêm de dejeitos de animais de atividades pecuárias e agroquímicos excessivos utilizados na indústria agrícola, sobretudo os fertilizantes, que ficam na superfície do solo e são carregados por escoamento. E podem até atingir, inclusive, lençóis freáticos e serem percolados até o rio, o lago, no caso. No caso da ocupação urbana, os nutrientes são obtidos por drenagem pluvial urbana, esgotos e efluentes industriais e assoreamento, bem como despejo inadequado dos resíduos. Aqui eu trouxe um diagrama de eutrofização de um lago, de como pode funcionar mais ou menos. A gente parte de um lago saudável, hidrotrófico. Eu vou citar só algumas partes mais, alguns pontos mais chave, para que o tempo não fique muito extenso. Mas, enfim, com o aumento da matéria orgânica, surgem macrófitas, são as plantas, no caso, né? Elas podem cobrir a superfície da luz, impedir a fotossíntese, mas primeiro essas plantas elas vão produzir, através de produção primária, oxigênio, elas vão se alimentar da matéria orgânica e vão saturar em oxigênio esse lago. Isso vai gerar um excesso de plantas, elas vão se reproduzir muito rápido. Quanto mais matéria orgânica, mais plantas. E aí, a partir do ponto que elas cobrem a superfície do rio, elas vão cobrir as partes inferiores, no caso dos fitoplânctons, que já estavam presentes, estavam disputando ali, ocorre uma disputa pela matéria orgânica, pelos nutrientes. E aí, no caso, vai haver a morte dos fitoplânctons, e aí eles vão sedimentar, vão diminuir a profundidade do rio. As plantas, consequentemente, também vão parar de fazer a fotossíntese, e aí isso tudo vai resultar uma matéria orgânica em excesso, e aí aquele oxigênio que tinha sido produzido pelas plantas agora vai ser utilizado para oxidar a matéria orgânica. Então as plantas vão ficar, além de sem luz, elas vão também ficar sem oxigênio. E aí isso vai prevalecer o surgimento de bactérias anaeróbias, que aí vão produzir nitratos, sulfatos, amônia, íons de ferro e manganês, e aí isso vai alterar drasticamente o pH. Como falado anteriormente pela professora, a alteração de um pH de um corpo que não é tamponado é muito drástica para a modificação daquele ambiente. No caso da sedimentação e diminuição da profundidade do rio, vai gerar o acúmulo daquele material, e aí as plantas com raízes vão começar a surgir, aquilo ali vai virar um grande pântano. Também os distúrbios causados pelos NPK, que chama, né? São os nitrogênios, fosfatos e potássio, eles vão favorecer a origem de cianobactérias, e aí vai gerar um aumento de toxicidade. As cianobactérias, elas são ocasionadas, elas ocorrem em forma de algas líquidas, de algas azuis, desculpa. Elas são as algas azuis que eu mostrei anteriormente no slide. E aí vai causar a completa morte desse corpo hídrico. O lado bom é que, apesar de ser antropicamente perigoso, é antropicamente reversível. Então eu trouxe o exemplo do caso aqui de Wuhan, na verdade Wuhan, na China,
aquelas imagens anteriores que eu mostrei são justamente dos lagos, Lago Leste que tem por lá, que é esse que está na imagem agora. Ele era daquele jeito em 2016, 2017, e aí eles conseguiram reverter o processo de eutrofização, e agora tem esse contraste aí com relação à cidade na parte de trás. E agora o lago tá perfeito para a questão do uso das pessoas, né? De recreação e tudo mais. Não consegui achar informações se pode tomar banho por lá, mas ele tá bem. Eles conseguiram reverter bem a situação. E agora tem políticas muito mais rigorosas com relação ao despejo de resíduos. Essas são as referências, professora. E muito obrigado a vocês por prestar atenção. A gente que agradece, ainda mais com essa notícia boa, né, da reversibilidade, né? Agora, você levou aí 6 minutos e 56 segundos, tá? Mas trouxe uma notícia boa. Preciso que a gente tenha, no caso, não só investimento no tratamento em si, né, mas fiscalização, uma mudança, né, radical, né, de cultura nossa, não só... Agora que já acabou a apresentação, professora, depois, se a senhora me permitir, eu posso fazer um adendo sobre a cidade lá. Sim. É que, na verdade, eles eram uma cidade de pesqueira, eles viviam do mar e dos lagos, no caso, e aí, como o crescimento da indústria 3.0, da tecnologia e tudo mais, acabou com tudo por lá. Então, em 2010, eles eram uma cidade totalmente, uma província, na verdade. Em 2015, eles já estavam com um PIB próximo ao do Brasil, e a produção lá de tecnologia era enorme, e isso causou uma poluição muito grande. E aí eles tiveram que fazer alguma coisa, porque senão a cidade ia se acabar. Entendeu? Aquilo ali ia penetrar embaixo no alicerce da cidade e ia acabar com tudo. Aí eles fizeram um negócio rigoroso por lá, de questão de indústria, de despejo, agricultura que era utilizada. E aí, em questão de 5 anos, eles conseguiram reverter o negócio. Exatamente, né? Primeira coisa, né? Quem ainda hoje diz que a China é comunista, porque primeiro não sabe o que é comunismo e segundo não sabe nada sobre a economia da China, né? Que a economia hoje é um país de economia aberta, né? Vive exatamente de exportar, né? De explorar o consumo dos outros países. E aí existe essa questão, né, João, de investimento para recuperação, porque eles viam que a situação ia ficar difícil. O grande problema é que aqui, por exemplo, as pessoas não estão nem aí se vai destruir ou não. O que é que eles fazem? Como é um país continentalmente, em termos de território muito grande, e com um povo muito sem instrução, sem educação, e digamos assim, a parte, né, da população que tem poder, né, não só político, mas financeiro, não é uma população que olhe para o próprio país com bons olhos, muito pelo contrário, olha para o país só como fonte de possibilidade de exploração. Eles simplesmente, não, a gente vai para outro lugar e deixa sair aí e não cuida, né? Por isso que eu digo que há necessidade não só do investimento, mas também de uma mudança radical de pensamento, né? Da gente como um todo, né? E essa mudança passa pela educação, passa por um monte de coisa que vem sendo minada. Vem sendo minada e é um plano mesmo, né, de minar tudo. Hoje assumiu a nova diretora da CAPES. Não sei se vocês ficaram sabendo. A CAPES está de diretoria nova. É uma pessoa que ainda está fazendo doutorado, é uma aluna de doutorado. Pronto, só basta dizer. Não aqui desmerecendo os alunos de doutorado, de maneira alguma. Mas será que é a pessoa mais capacitada que existia no país para isso? Não existe ninguém mais capacitado do que essa pessoa? Então, há um plano foi realmente... QI, foi professora. Hã? Foi QI, foi professora. Não sei, né? Não sei qual foi o critério, não. Né? Mas é uma situação bem difícil que a gente tem que começar a abrir os olhos e
buscar esclarecer-se e esclarecer o maior número de pessoas possível, porque a gente está descendo a ladeira bonitinho em velocidade bem rápida. E talvez chegue o ponto que a gente não consiga mais voltar, né? Hoje já está difícil, mas se a gente descer mais ainda fica pior, né? Obrigada, viu, João? Responde, professor. A próxima seria a Priscila, mas eu venho olhando aqui pela lista de pessoas que está aqui presente e a Priscila não se encontra por aqui. Então, depois da Priscila seria a Maria Eduarda, eu também não encontrei o nome da Maria Eduarda por aqui. Jamile já se apresentou, então agora será Ana Safira. Ana, eu sei que pelo menos está aqui o nomezinho dela, né? Oi, professora, estou aqui. Pode se apresentar, querida. Posso sim, é só uma dúvida. O som tá tudo ok? Porque meu microfone já me fez passar cada vergonha. Não, mas hoje ele não está fazendo você passar vergonha não, viu? Tá ok hoje. Ainda bem. Vou colocar aqui. Já tá aparecendo? Opa, já dei um spoiler da... Tá aparecendo sim. Beleza. Certo. Professora? Diz, meu bem. Não, é porque, como eu falhado, seu áudio no final, eu pensei que estava travado. Não, foi porque eu desliguei o áudio. Quando vocês estão apresentando, eu desligo o áudio, que é para eu ver se eu não interrompo muito. Tá certo. Pois eu vou começar. Boa tarde, pessoal, né? Acho que é a última apresentação de hoje. Espero fazer aí no tempo certo. Vamos lá. Na apresentação de hoje, eu vou responder 3 questões sobre esses temas aqui específicos, né? Tensão superficial da água, circulação atmosférica e força de Coriolis, que estão interligados, esses 2 últimos, né? E, por fim, as referências. Pergunta 1. Por que os corpos hídricos de água salgada formam mais espuma do que os corpos de água doce e no que isso influencia? Bom, a gente sabe que as moléculas de água, né, formam as pontes de hidrogênio, que são interações intermoleculares muito fortes. Como vocês podem... E, consequentemente, como elas são muito fortes, é mais difícil de se quebrar. Então, como vocês podem observar aqui do lado, as moléculas localizadas aqui no interior, não sei se dá para ler o texto, mas como eu vou explicar, vai ficar mais fácil. Como as moléculas que estão aqui no interior, elas sofrem atrações intermoleculares em todas as direções, como vocês podem ver. Mas essas moléculas que ficam na superfície, elas só são atraídas pelas moléculas que estão abaixo ou ao lado. Na superfície não tem moléculas para que haja essa atração. Então, o que acontece aqui é o fenômeno da tensão superficial. Forma-se uma película aqui na superfície do líquido, certo? E a gente já sabe também que a água tem uma alta tensão superficial, né? Aqui, principalmente por conta das pontes de hidrogênio. Então, consequentemente, muitas vezes nós vemos pequenos insetos ou objetos repousar sobre essa superfície da água, justamente por conta da alta tensão superficial. Outra característica é a durabilidade de gotas e de bolhas, né? As bolhas da chuva, por exemplo, elas armazenam, digamos assim, o oxigênio dissolvido, né, que fica sobre esses corpos hídricos, por exemplo. E os peixes, alguns animais, né, dos corpos hídricos, os peixes, por exemplo, eles precisam desse oxigênio que se dissolve. Então, nos corpos hídricos de água salgada, a tensão superficial é ainda maior do que nos corpos de água doce. Isso por conta da presença dos sais. Como a professora falou no intervalo de uma das apresentações, a concentração de sais na água salgada é ainda maior. Então, aumenta a formação de bolhas, né, e de oxigênio dissolvido. Por isso que há a formação das espumas. E também é importante saber que a presença dessas espumas é uma indicação de um ecossistema produtivo, né? Já que muitos animais, como os peixes, que eu acabei de falar para vocês, eles precisam dessas bolhas para sobreviver, vamos assim. Pergunta 2. Por que as estações do ano se sucedem de modo inverso nos hemisférios norte e sul? Como vocês podem ver aqui nessa imagem, né, o Sol aquece toda a Terra. Entretanto, há uma distribuição desigual de energia na superfície do globo, uma vez que a Terra não é plana, certo? Então, por exemplo, na região do Equador, a energia radiante absorvida é muito maior do que a energia refletida, né, emitida. E a energia nas regiões temperadas e polares, em cima, elas emitem energia mais do que recebem.
Então, é necessário que haja um transporte de calor de latitudes mais baixas para as latitudes mais altas. Porque senão, por exemplo, as regiões mais quentes seriam cada vez mais quentes, né? E as regiões de baixa temperatura teriam cada vez mais baixas temperaturas. Então, até trouxe uma frase para vocês, que é esse balanço térmico que movimenta a circulação da atmosfera, na qual os oceanos têm seu papel fundamental, uma vez que os oceanos, né, absorvem calor. Mas, agora, para a pergunta mesmo, respondendo à segunda pergunta, porque as estações do ano se cedem de modo inverso nos hemisférios norte e sul, é por conta da força de Coriolis, né, que é o fenômeno que resulta da rotação do planeta. Então, os ventos eles são defletidos no hemisfério norte no sentido horário, ou para a direita, e no hemisfério sul no sentido anti-horário, ou para a esquerda, certo? Então, o exemplo mais clássico dessa situação, né, é em dezembro, que é o Natal. Então, no hemisfério norte, no polo norte, né, no hemisfério norte, é inverno, enquanto no hemisfério sul aqui é verão. Então, respondi da pergunta. Pergunta 3. Quais as células de vento que condicionam o clima terrestre? Tem 3 células de vento, né, como vocês podem ver, a célula de Hadley, a célula de ferro e a célula polar. Então, o que acontece? É uma circulação atmosférica, né, saindo das regiões mais quentes para ir resfriando. É realmente uma circulação, certo? Então, na célula de Hadley, por exemplo, ela é formada aqui na convergência da zona, né? Na real, é formada na zona de convergência intertropical, nessa região, e ela é responsável por gerar os ventos alísios de nordeste e de sudeste. É importante também falar que essas 3 células, elas ocorrem nos 2 hemisférios, norte e sul, como vocês podem ver aqui, né? A célula de ferro é formada na região de médias latitudes e ela gera os ventos contra-alísio, ou ventos de oeste. E a célula polar é formada nas mais altas latitudes, né, perto dos polos, como vocês podem ver aqui. E elas geram os ventos polar leste. Essas são as referências. E obrigado pela atenção. Obrigada, Safira. Olha só, gente. Só um minuto, porque meu computador travou. Sem problema, meu amor. Não vai ter mais ninguém para se apresentar depois de você, não. Se preocupe, não, viu? Olha só, gente. Essa colocação aí da Safira, né, essas características que ela colocou, são extremamente importantes para a gente entender o processo de aquecimento global, né, que, na realidade, resulta nas mudanças climáticas. Esse fato da água, né, absorver esse calor, né, que incide de forma diferente nas regiões do planeta, né, falando de Equador, equação, região de polos e região meridional, faz com que se gere essas células de vento que vão distribuir esse calor. Quando há um desequilíbrio nisso, obviamente vai desequilibrar essas células, não só a sua velocidade, mas como a sua intensidade, e vai causar mudanças no clima como um todo, já que é isso que define o clima. Então, por exemplo, esse ano a gente está vendo aí ondas de frio muito severas, nos locais em que essa época faz frio. Aqui a gente estava, uma senhora amiga minha, né, que ela é professora aposentada, se aposentou esse ano, lá da Engenharia Química da Federal do Rio Grande do Sul. Ela me mandou um vídeo da sacada do apartamento dela nevando mesmo, em Caxias do Sul, né? Enquanto que, por exemplo, a gente vê lá no Japão, ondas de calor. Ontem a moça que ganhou a medalha de ouro na maratona aquática, a temperatura da água, olha, a temperatura da água sempre é menor do que a da atmosfera, né? A temperatura da água era 30 graus na hora da prova. Isso, gente, é o resultado já dessas mudanças climáticas. Por exemplo, quando há um aquecimento maior das águas do Pacífico, uma dessas células de vento que aqui leva, né, daqui do Equador para os meridianos e dos meridianos para o sul, ela é interrompida. Então, o calor fica retido aqui aonde deveria sair para aquecer a parte fria, fica aqui, então aqui fica mais quente, e lá na parte fria, que deveria receber esse calor, não chega lá porque foi interrompido, então fica mais frio. Então, aquele pessoal que diz assim,
fala de aquecimento global, mas quando está mais frio também é aquecimento global, como é que é isso? É exatamente isso. Porque simplesmente muda toda a condição climática do planeta. João, eu interrompi, você abriu o microfone, não foi? Diga aí, querido. Não, é só uma foto que eu vi na internet, que era estádio, assim, um campo de futebol, todo neve, todo branco. Aí a legenda, isso é na Finlândia, na Alemanha, na Polônia? Não, é um jogo em Potosí, na Bolívia. Ou seja, aí eu fui pesquisar lá, estava 2 graus a temperatura. Na Bolívia, aqui na América do Sul, Bolívia que é ali perto do Equador, Amazônia, estava lá nevando, lá o campo todo cheio de neve. Pois é, né? Olha aí, Canadá. Canadá, algumas regiões do Canadá no inverno chegam a menos 60 graus. Chegar a 45 graus no Canadá, gente, não é brinquedo não, não é brincadeira não, viu? Exatamente, como lá faz muito frio, as casas não são feitas para aguentar calor, né? É tudo muito... as casas são com forro exatamente baixo, para deixar tudo aquecidinho. E aí muita gente morrendo por conta dessas ondas de calor. É exatamente, eu não sei se vocês já começaram a assistir os documentários que eu pedi, que eu sugeri que vocês assistissem para fazer os trabalhos, né? É exatamente aquele desequilíbrio lá que a gente já está chegando. Safira, brigadão, viu? Obrigada a todos, né? Ainda bem que eu tomei a decisão certa de não começar a aula antes, né? Pois é, Iana, né? E aí, quando vier o calor, também vai ser aquele calor danado, porque aí em Porto Alegre, no final do ano também, meu filho, não é brinquedo, não. É um calor danado, né? Porque como não tem o mar, mesmo tendo o Guaiúba, ele não dá conta, não, de dar uma equilibrada no calor. A Iana vai... segunda-feira eu vou colocar lá no CIGA, tá? Durante o fim de semana, que a gente vai ter uma aula extra na segunda, para terminar a parte da litosfera, começar a atmosfera. E Iana já está contratada, viu, Iana? Segunda-feira, para dar aqui as informações sobre a Semana da Química. As inscrições, apresentação de trabalho, aquela possibilidade de ter trabalho para publicar em revista. Então, vai preparando aí a apresentação, tá certo, Iana? E eu vou encerrar por aqui, tá, gente? Obrigada mesmo pelas apresentações de vocês, pela presença. E até segunda.